Pessoal, agora já terminamos a aula de português, agora nós vamos para a aula de história. Vocês vão pegar o livro de história na página 43, certo? Onde nós vamos ter um conteúdozinho novo, que vai falar sobre os municípios brasileiros. Aqui a gente mora num município brasileiro. Como é o nome desse município que a gente mora? Frecheirinha, né? Então a gente vai entender o que é um município, tá certo? O tema é Municípios Brasileiros, página 43. Olha aí. Os municípios brasileiros são repletos de uma história que, desde a chegada dos portugueses ao Brasil, começou a ser escrita. Lá quando os portugueses chegaram aqui, que aqui só tinha índios. É tanto que a nossa cidade, ela tem toda uma história de que surgiu através de uma tribo e tal. Com a organização indígena nativa da época da chegada dos portugueses, ainda não tinha essa forma de organização política. Os indígenas tinham sua própria forma de organização social. E apenas com a chegada dos portugueses, iniciamos o nosso modelo de organização atual. Os índios não tinham prefeito, não era essa organização social que a gente tem hoje. Os índios eles tinham uma outra organização. Eles tinham pajé, eles tinham chefe da tribo e tal. Mas eles não tinham uma organização social como a gente tem hoje. Isso foi mudando com o decorrer dos tempos. Como os municípios foram formados? Primeiramente, com a exploração do território da nova terra descoberta. As pessoas buscavam lugares que oferecessem condições de instalar vários indivíduos. Como a Igreja Católica era muito poderosa e sua fé bastante difundida na Europa, os europeus que chegaram a determinado lugar providenciaram primeiramente a construção de grandiosas igrejas em respeito à sua fé. As primeiras cidades do Brasil estão localizadas no litoral do país, ou seja, próximas às praias, porque foram de onde eles vieram. Eles vieram lá de Portugal, pelo mar, e chegaram aqui. Então, as primeiras cidades brasileiras elas são próximas às praias, próximas ao litoral. Pois as embarcações que não paravam de chegar de Portugal precisavam atracar em lugares que as recebessem em segurança. Tanto que o primeiro local que a atracagem dos portugueses ao chegarem ao Brasil em 1500 foi chamado de Porto Seguro, porque era um lugar seguro para eles ficarem, que fica lá em Salvador. Região que fica no sul do estado da Bahia. Apenas no ano de 1535, o vilarejo que deu origem ao município foi fundado, sendo aí a origem de um dos primeiros municípios do Brasil, que foi Porto Seguro. Um dos primeiros municípios daqui foi Porto Seguro, que fica lá na Bahia, que foi onde eles chegaram. Vamos lá para o próximo ladinho. Deixa eu localizar aqui para vocês verem. A Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, foi o primeiro município a ser fundado pelos portugueses no território brasileiro. Então, São Vicente é a primeira cidadezinha que a gente tem aqui. No ano de 1532, antes da chegada dos portugueses, os povos indígenas tupis já ocupavam a região do município, mostrando resistência contra a ocupação desses portugueses. Muitas são as heranças deixadas pelos nossos antepassados que ficaram até hoje. Temos uma grande variedade de elementos que ajudam muito a história a estudar os povos antigos. Os municípios mais antigos geralmente têm um sítio histórico repleto de elementos interessantes. Veja alguns sítios históricos de municípios coloniais espalhados pelo Brasil. Então, são municípios que surgiram há muito tempo e que têm um acervo histórico imenso para a gente saber sobre a história dos primeiros municípios brasileiros. Olinda, em Pernambuco, a cidade alta. O Centro Histórico de São Luís do Maranhão. O Sítio Histórico de Tiradentes, em Minas Gerais. E o Pelourinho, em Salvador, na Bahia. É importante lembrar que as construções dos primeiros municípios nem sempre foi pacífica. Muitos foram ocupados por meios de guerras com os indígenas, que já ocupavam o território. Em muitos outros municípios,